Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, 4 de abril de 2025, é o dia 1136 do conflito Rússia e Ucrânia, Ucrânia e Rússia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um ataque russo. Os russos estão focando em um setor que eu já venho falando há um certo tempo aqui, lá naquela região da chamada Tríplice Divisa, tá? E o alvo parece ser claro, ser a cidade de Liman. Vamos falar um pouquinho sobre essa cidade, o que é, qual a importância dela, que os russos estão aparentemente focando nela. Vamos falar também sobre outros avanços, outros acontecimentos, muitos bombardeios, tá? Muitas tentativas de bombardeio, de lançamento de drones ucranianos depois de um bom tempo. Ucranianos voltaram a lançar drones, vamos falar um pouquinho sobre isso. Falar sobre uma série de pequenas mudanças no front que vai ser interessante você saber a partir de agora, beleza? Antes de mais nada, queria agradecer, né, o pessoal que sempre está acompanhando, os amigos do canal, tá? São muitos amigos do canal, tem Paulo Barbosa, Zamil Machado, um grande abraço para João Filho, Gilmar José, Eduardo, OHB, Adriano Ferrer, José Tadeu, né? Todos que estão contribuíram recentemente com o nosso canal de alguma forma, ou sendo amigo do canal, ou mandando um pix, né, para... Então, muito obrigado, tá? A colaboração de vocês é muito importante. Obrigado também a você que sempre nos assiste aqui nossos vídeos, você que tá por toda parte do mundo que você possa onde puder imaginar, tem gente assistindo nossos vídeos, então isso é muito, muito, muito bom, né? Tem gente de Portugal, e deixa eu ver o que mais aqui. Tem uma quantidade grande aqui, ó. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. Muito obrigado por todos estarem acompanhando. Fora outros países pelo mundo, né? Estados Unidos tem uma quantidade grande de pessoas que estão acompanhando. Então, desde já, sempre o meu obrigado. E lembra de eu curtir aqui do joinha. E se quiser continuar ajudando o canal, Pablo, eu quero ajudar o canal. Como é que eu ajudo? Aqui, ó. Tem o Pix, canal eupabloRicardo@gmail.com, ou tem também outra forma que é você tem um link aqui para se tornar membro do canal, R$ 1,99 por mês apenas, beleza? Se travou um pouquinho aí, peço desculpas, mas faz parte, às vezes acontece. Tanto que a outra meta em breve do canal é a gente comprar aqui uma placa de vídeo para tentar resolver essa bronca. Vamos lá. Ó, o que está acontecendo nas últimas horas? Basicamente, tem um avanço russo. Eu já vou chegar no tema central, tá? Liman. Eu preciso falar sobre alguns bombardeios que os ucranianos estão tentando. Não bombardeio, o termo correto seria lançamento de drones, tá? Os ucranianos tentaram lançar drones na região de Kursk, na região do Oblast de Oriol, Lipetsk, tá? Chegou próximo a Moscou, né? Foi preciso ter restrições de voos introduzidas no aeroporto de Vnukovo, tá? Que teve como alvo aqui. O Ministério da Defesa russo chegou a relatar que foram abatidos 107 drones ao todo, tá? Nesse trecho aqui. Outra informação, então, aparentemente não teve alvos, até onde eu vi no presente momento. Eu não vi a imprensa até agora, né? Até o momento que eu tava dando. Eu vou dar uma olhada rapidinho aqui. Mas pelo que eu vi aqui, se tem alguma atualização, não tem. Então, foram 107 drones russos abatidos, melhor dizendo, 107 drones ucranianos abatidos, 42 drones russos abatidos, né, que foram lançados dia 4/4, tá aqui o informe agora do Ministério da Defesa da Ucrânia, que trouxe essas informações. E aí, ó, tem um informe sim, ó, na noite, drones atacaram Lipetsk, na Rússia, e a região de Moscou. Cerca de 20 explosões foram contabilizadas em Lipetsk. O público russo escreve que houve uma tentativa de ataque à siderúrgica. Ucranianos relatam ataque a campo de aviação militar. As autoridades regionais não confirmaram nenhum dano a nenhuma das instalações. Em Moscou, vidros de casas, normalmente, né, acontece, né, quando tem explosões, foram atingidos. O Ministério russo diz que repeliu mais de 100 drones ontem à noite. Então tá aí, ó. Os drones. Não é a melhor das imagens. Acabou. Só era uma passagem rápida aqui.
Mas foi isso que ocorreu. Já do lado ucraniano, teve um certo estrago, né? Teve alguns alvos aqui, ó, como você pode ver. Teve um alvo aqui russo que não foi falado, tá? Que é um incêndio, que foi um incêndio, é, grande incêndio na parte central de Sebastopol, mas não foi dito o que foi, o que que ocorreu. Não se sabe nenhum detalhe, tá bom? Mas na região da Crimeia, então teve esse incêndio. E aí, como você pode ver, em todo o território teve presença de ataques russos, ó, que especificamente em Dnipro e Zaporizhia, no caso com drones. Em Kiev, incêndio começou em 4 locais como resultado de ataques de drone do tipo Shahed, em Brovary, que é exatamente essas imagens aqui que você está vendo, tá? Essa região de Brovary, próximo a Kiev, teve essa explosão. Não falou exatamente o que, é que foi atingido, qual foi o alvo. A Ucrânia não relatou. Provavelmente deve ser alguma fabriqueta dessas de drones ou algo do tipo, tá? Quando os ucranianos não relatam, dão muito detalhe assim, é muito comum ter sido isso. Indo para o tema central, o que é que está acontecendo no front mesmo? Eu vou abrir um outro mapa aqui porque fica mais fácil de visualizar, tá? Tá aqui o contexto. Nessa região mais ao norte, no setor onde eu venho explicando e trazendo informações, olha, os russos estão de olho nesse setor do rio Oskol, tá? Que é na região da Tríplice Divisa. Por que Tríplice Divisa? Ó, desse lado de cá, vou colocar mais central. Desse lado de cá, já já eu dou um zoom, tá? Desse lado de cá nós temos Lugansk, ó, nessa região aqui, Donetsk, e mais ao norte aqui, Kharkiv. Então são 3 oblastes, e a região de encontro desses 3 oblastes aqui, que é essa região aqui, é uma região que tem um rio que passa por essa região chamada Rio Oskol, que se encontra com outro rio aqui, ó. Esse encontro de rios, esse espaçamento aqui, tem como missão, os russos estão com a missão de estar a todo custo, porque nessa missão inclui cidades importantes como Kupiansk, tá? Como Borova, como Liman, e é um passo extremamente importante rumo a Sloviansk e Kramatorsk. E o que é que acontece? Nos últimos dias, os russos vêm fazendo uma movimentação muito forte a partir dessa região de Terne. Tá? Essa região de Terne aqui está em ritmo acelerado pelos russos. Eu vou dar mais um zoom aqui até para poder aparecer outros nomes de setores. Yampolávka, melhor dizendo. Yampalivka. Esse setor aqui, os russos avançaram. Ó, perceba que, deixa eu dar mais um zoom aqui para você ver. É um pequeno vilarejo, uma aldeiazinha. Só que ela tem um papel importante por ser numa área alagada entre árvores e tudo mais, né? Então os russos conseguiram avançar aqui, conseguiram se desvencilhar nesse setor, conseguiram avançar aqui e estão vindo. O objetivo central aqui dessa área é o setor de Lima. Lima, teoricamente, é uma cidade pré-guerra, tá? De 20 mil habitantes, não é tão gigante. Já foi chamada de Krasny Liman, já teve vários nomes, tá? O nome mais antigo era Liman, depois no período soviético passou a ser Krasny Liman. E depois que os ucranianos retomaram e tudo mais, passou a ser chamado de Liman de novo. Eu volto a dizer sempre o seguinte, pessoal. Toda essa região da Ucrânia, essa região mais a leste, em que teve uma presença mais forte no passado soviética, que teve uma presença mais forte russa, de etnias, não só língua, mas etnia russa. Por isso que tem toda essa discussão da pronúncia de palavras, de nomes, Yampalivka e coisas do tipo, que está escrito Yampolivka. Às vezes quando acontecem essas pequenas nuances aqui, porque essa região, às vezes, são regiões que falam russo, ou tem uma etnia russa que fala russo, uma porcentagem alta da população. A população já se evadiu, já não está mais aqui desde a primeira tentativa de invasão. Qual a importância dela? Por que é que os russos estão de olho nela? Vou tirar agora o zoom. Essa é uma região rodoviária e ferroviária extremamente importante
porque ela se conecta facilmente com a cidade vizinha de Slovianka. Slovianka, junto com Kramatorsk, que está aqui, ó. São dois grandes entroncamentos. Então, deixa eu só tirar, ver se eu consigo colocar no mesmo plano todo mundo. Vai ter que ficar sem tanto zoom aqui para poder explicar algo. 880. Vamos lá. O que acontece? Vamos circular aqui, ó. Kramatorsk aqui, Slovianka aqui. E o que acontece? E essa região aqui de Lima. Perceba que tem um monte de árvores, reserva florestal aqui nesse setor, junto com o próprio rio, né? Então, passagens seguras terminam sendo ou pela rodovia ou pela ferrovia, tá? E aí o que acontece? Nos últimos dias, os russos vêm em ritmo acelerado, tá? Usando como base a antiga capital de Lugansk, Severodonetsk. Por que antiga? Antes dos russos assumirem essa região, tá? Antes mesmo, lá no passado, era Lugansk, a capital do Oblast de Lugansk, era a cidade de Lugansk. Com o passar do tempo, quando os ucranianos de fato assumiram, mudaram, né, transferiram para Severodonetsk. E aí tem todo um papo que os russos estão voltando agora para ser a capital de Lugansk, a cidade de Lugansk. Enfim, só uma observação. Então, a partir de Lugansk, os russos estão imprimindo alta velocidade, tá, de invasão, uma quantidade grande de tropas a partir de Tern, que está aqui. Então, os russos estão fazendo esse movimento aqui, ó, de alargamento, de avanço nesse sentido aqui, ó. Vão começar agora a fazer tentativas frontais. É normal os russos fazerem essas tentativas. Vão tentar fazer algum ataque frontal em alguma área aqui, por exemplo, para formar uma chamada cabeça de ponte. O mesmo vai acontecer provavelmente aqui, ó, nessa área, próxima a Tosk. Uma grande chance de se tornar cabeça de ponte vai ser a conquista de Tosk, que vai estar aqui. Para quê? Para vir em rumo a Liman. Se Liman cair, a chance de outras cidades caírem junto e todo esse território aqui entre rios ser ocupado pelos russos vai ser muito maior. Agora eu vou dar mais um zoom aqui só para a gente ver Tosk, tá? Perceba que exatamente o que está impedindo os russos de avançarem mais rápido. Toda essa movimentação aqui, ó, de pequenas, de Zarikne, essas regiões aqui que são povoados, tá? Tosk é mais famosa, apesar de não ser tão grande também, mas são regiões famosas, são regiões agrícolas, muito famosas. Aqui todo esse trecho aqui é bem agrícola, tá? E nesse período de primavera, nessa transição aí, não tá tão maravilhoso avançar aqui, ó. Mas perceba que não tá tão longe assim, ó, de Lima. Um salto, é um pulo, entre aspas. E de Lima, olha aqui, ó. A forma mais vantajosa de avançar é exatamente por essa movimentação aqui, ó, por essa rodovia / ferrovia. Deixa eu dar mais um zoom para você ver que caminha junto tanto a ferrovia como a rodovia, tá? Passa por aqui e tem um tipo de canal que tem outra rodovia por aqui, ó, cortando. E aqui, ó, o Rio Donets, nesse setor, e mais ao norte o rio Oskol, tá? Aqui essa é uma região de encontro de rios. Todo esse trecho aqui é rio Oskol, e a partir daqui, ó, mais acima, já vai ser o outro rio, o rio Oskol, aqui, ó. Rio Oskol aqui acima, e vindo de lá, o rio Donets. Aqui essa região aqui é o encontro dos rios, tá? Essa região aqui mais alagada, mais forte, é o encontro. Então, os ursos só estão... Basicamente, a ideia é, à medida em que a lama for sumindo, os russos avançarem com força total a partir desse setor de Tosk, rumo a Liman e depois conquistar Slovianka e Kramatorsk, tá?
Só não aconteceu isso porque isso é uma região, como eu falei, muito lamacenta e precisa toda essa fase de primavera o sol intensificar-se para então o ataque de fato acontecer, tá bom? Mas vamos aguardar. De qualquer forma, outros setores aqui não estão parados. Se você pega essa região aqui, ó, que está próxima a Kramatorsk, teve avanço russo, tá? Recentemente. Então, os russos não estão parados aqui, ó. Novo Markov teve avanço russo rumo a Kramatorsk. Então, é aquilo, né? A ideia futura é que exista cerco em todos os sentidos, em todos os lados, e seja mais fácil derrubar centros logísticos como esse aqui, tá? Essa é a ideia. E outros setores não teve tanta mudança no front, tá? A mudança mais forte nas últimas 24 horas, 30 horas, foi o setor realmente a parte de Kurakov, que foi aqui, ó, em Osliv, o Hasliv, no caso, né? Aqui foi uma região onde teve a maior concentração de avanço russo. Todo esse setor aqui, ó, todo esse setor, uma área grande assim, ó, mais ou menos como essa, e ainda outro pedaço aqui, foi avanço russo, né? Foi consolidação de território russo. E aí vão fazer esse processo de avanço nesse sentido para Barratir cair e todos esses vilarejos que estão aqui ao redor. Então, tudo que está aqui, ó, são possíveis alvos russos nos próximos dias. Vamos aguardar, mas com certeza, Alexiva, Zelenkut, toda essa área vai ser objetivo russo nos próximos dias, tá? O que mais que nós temos? E aí, enfim, basicamente é isso. No setor Zaporizhzhia, o objetivo ainda permanece Orikovo, tá? Essa região aqui. E um fato interessante a se observar é que tem uma concentração também maior de tropas, tem se relatado concentração maior de tropas aqui de Shcherbak. Provavelmente os russos vão fazer alguma movimentação mais forte nos próximos dias a partir daqui de Shcherbak, tá? Essa região aqui. Deixa eu passar aqui, dar uma passada geral aqui. Como eu tinha falado, deixa eu só subir um pouquinho das notícias. Notícias que tem alguma coisa relevante foram os bombardeios russos. Tem a questão do cessar-fogo da Ucrânia, foi violado diversas vezes, disse o secretário Rubio, disso óbvio, que todo mundo já vem falando há um certo tempo. Russos e depois ucranianos, um acusando o outro. Os russos acusando primeiro os ucranianos de não ter cumprido o cessar-fogo. E basicamente está tudo em volta dessas questões de possíveis acordos, do famoso papo furado, enfim. Vamos ver o que é que vai acontecer. Aqui a informação lá das cidades que eu já trouxe para vocês, né, da região de Liman. Da Zaporizhzhia também já comentei com vocês, do acúmulo de tropas. E essa questão também mais uma vez, de ser aceitável ou não alguns acordos que estão em progresso. Então, basicamente é isso, os informes principais do dia de hoje. A qualquer momento estarei trazendo para você mais vídeos sobre isso e muito mais. Valeu, grande abraço, até a próxima.